Bem, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 17 de março de 2025. E nesse horário das 16h30, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 1, da lei divina ou natural. Hoje, nós vamos começar a estudar a questão 628 de O Livro dos Espíritos, tá bom? Mas antes de nós começarmos aqui o nosso estudo, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, rogando a bênção do Senhor para todos nós, para os nossos lares, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, amigos, casa espírita, que o Pai nos abençoe, que o Pai nos fortaleça, que o Pai equilibre as nossas energias. Eu gosto de pedir também que o Pai nos dê ombros fortes, para que cada um possa carregar sua cruz, não é? Que é sempre mais leve do que, na realidade, nós merecemos, porque o Pai é Pai de misericórdia. E também pedimos ao Pai que abençoe, proteja, conforte, esclareça todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, não importa o lugar, porque são muitos os irmãos que se encontram em sofrimento, sejam encarnados ou desencarnados. Então, que a misericórdia do Pai envolva todos eles. E assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, onde quer que estejamos, te pedimos, Pai, amorosamente, que nos permita dar por iniciado o nosso estudo de O Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Graças a Deus. Então vamos lá, né? Questão 628 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta da seguinte maneira: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Depois. Então, olha a pergunta: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Quer dizer, por que nem todos tiveram oportunidade de conhecer a verdade ao mesmo tempo? É isso que ele quer saber. Então, os espíritos vão responder: importa que cada coisa venha ao seu tempo. Quer dizer, tudo tem o tempo certo de chegar para cada um de nós. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Então, veja só, hoje nós estamos no século XXI, muito mais esclarecidos, com muito mais compreensão das coisas. Então, hoje, o Pai nos, vamos dizer assim, abençoa, né, com essas comunicações maravilhosas que os espíritos nos mandam. A gente recebe livros, temos livros de Emmanuel, pela psicografia de Francisco de Xavier, de André Luiz, de Ivone Pereira, de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, falando de coisas até um pouco complexas, mas que nós já temos capacidade de compreender. Mas lá, há 500 anos atrás, eu não vou nem falar de 2000 anos atrás, mas há 500 anos atrás, nós somos espíritos imortais, nós somos reencarnacionistas. Será que lá do ano de 1400, 1300 e pouco, nós teríamos condições de compreender o que hoje nos é apresentado pelos espíritos superiores? Eu acho que não. Né? Até porque a ciência daquela época era inócua, né? Independente, se voltar mais um pouquinho, nem ciência tinha. O que tinha era uma alquimia. Mas ciência como nós temos hoje,
Nós temos um casal que está lá numa estação espacial, no espaço, eles estão relativamente presos lá, porque há 9 meses, né, que eles estão lá, houve um problema, eles foram para lá, e houve um problema, e eles não puderam voltar, porque o foguete estava com Já defeito. voltaram, Rose. Não sei, eu estou dizendo que eles ficaram 9 meses Ah, tá. lá, presos, entre aspas, sem poder voltar. E os cientistas aqui estavam trabalhando numa nave que pudesse ir buscá-los. E essa semana eles foram até lá e conseguiram trazê-los de volta. Né? Ficaram 9 meses, acho que não trouxeram ainda, já estão lá, né? Não tenho certeza se já os trouxeram, mas a nave já foi para lá. Então, olha que coisa espetacular a ciência. Eles puderam ficar 9 meses numa estação espacial, aguardando lá a chegada de um transporte para poder trazê-los de volta. Isso é ciência. E a gente ouvindo isso, a gente Ô, compreende. Rose, e a gente ainda reclama que o ônibus da gente aqui atrasa, né? É verdade. A gente ainda reclama do transporte, mas é realmente um milagre. Eles ficaram lá 9 meses. É claro, e a gente sabe, a ciência já provou isso, e tem tido os comentários, que organicamente eles ficam um pouco abalados, organicamente, que é muito tempo fora da Terra. Então, organicamente, eles vão ter que fazer um tratamento aqui para se recuperar, porque se abala. Mas são 9 meses no espaço. Isso é ciência. Imagina a gente tentar explicar isso para o homem que nasceu, vamos colocar assim, em 1700 e pouco. Um homem com. Vamos tentar explicar isso para Kardec, em 1857. Entendeu? Seria difícil. Seria difícil explicar isso. Então, tudo vê seu tempo. Adiantaria chegar para um homem como Kardec, que ainda não conhecia, ainda não existia o avião, só existia aqueles balões que tinha cestinha, que levavam as pessoas, aquilo já existia. Mas adiantaria para explicar a Kardec, em 1857, sem o que é uma estação espacial? Não, ele não teria condições. Ah, Kardec, nós temos uma estação espacial, assim, assim, assado. O homem não teria nem pousado ainda na Lua. Gente, tem gente agora, em 2025, que ainda não acredita que o homem botou o pé na Lua. De vez em quando você escuta uma pessoa dessa falar. Não, isso é fake news. Eles fizeram filme lá no deserto, nos Estados Unidos, tem um deserto lá muito, assim, eles dizem, acho que eu não sei se é o deserto de Nevada, que eles dizem que é como se fosse a Lua, sabe? Então, dizem que lá tem umas montanhas parecidas com aquela que tiraram a postada da Lua. Então, eles dizem, não, fake news, fizeram um filme lá nesse deserto e disseram que o homem estava na Lua. Então, veja, em 2025, tem pessoa, e não é só pessoa idosa, não, pessoa jovem, que não acredita que o homem pousou na Lua. Isso aconteceu em 1969, tá? Isso aconteceu são 56 anos atrás. E tem gente hoje que não acredita. Imagina tentar explicar isso para um homem do século XIX. Teria como? Por isso que Jesus falou: não jogueis pérolas aos porcos. Ele não estava chamando ninguém de porco, não. Ele só estava dizendo o seguinte: se você pegar um colar de pérolas maravilhosas, verdadeiras, ou um colar de diamantes, de rubi, e colocar na frente de um porco, ele vai tentar comer a joia. Ele não vai saber dar valor àquilo. É a mesma coisa, você passa uma informação para uma pessoa, né, tão distante. Eu sei que Kardec, explicando com muito cuidado, ele até via sem entender. Ah, isso é coisa do futuro. Você não compreenderia como nós, que vemos, de vez em quando aparece aí, né? Não tem uma empresa que faz viagem de turismo para o espaço. Nós vimos, a gente vê
bota todo mundo, o pessoal sobe, dá uma voltinha lá e volta. Teve uma vez um negócio desse que não deu certo. Foi quando eles tentaram descer esse ano, né? Acho que é para dar uma voltinha lá perto do Titanic. Foi o ano e o submarino explodiu, lembra? Era um bilionário com o filho dele. Tentaram fazer um turismo no fundo do mar, mas a pressão foi muito grande e o submarino explodiu. Quer dizer, a gente chega à conclusão que é mais fácil você fazer turismo do espaço do que do próprio planeta do fundo do oceano. São os mistérios, né? Porque o oceano tem a tal da pressão que é muito violenta. E esse submarino explodiu no fundo do mar. Já essa nave foi para lá, para a estação espacial, estou lá há 9 meses. Então, explicar tudo isso para o homem do passado, complicado. Agora, hoje não. Hoje os espíritos estão mandando revelações. Por quê? Porque a nossa ciência já está bastante avançada. Por isso que o amigo espiritual que diz isso. Importa que cada coisa venha a seu tempo, né? A verdade é como a luz. Se você jogar um foco de luz muito intenso nos olhos de uma pessoa, ela não vai conseguir enxergar nada, né? Ela vai tomar aquele choque e não vai conseguir perceber. Então, as comunicações que vêm do plano espiritual, que nós chamamos às vezes de revelações, são ministradas aos poucos, de acordo com o nosso grau evolutivo. Aí continua aqui o amigo espiritual. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério, para os que, aos seus olhos, eram todos por profanos. Então, haviam grupos, né, religiosos no passado, e como, por exemplo, sacerdotes egípcios, eles formavam como um grupo religioso. E eles recebiam algumas mensagens da espiritualidade e eles estudavam entre eles, mas não divulgavam para grande parte da população daquela época. No nosso tempo, nós podemos dizer, né, por volta do início do século XX, ainda tem aquele grupo chamado Rosa Cruz. Eles ainda são um pouco fechados nesse tipo de coisa, né? Algumas coisas que eles sabem, é como se fosse uma fraternidade, né? Eles guardam para si. Uma vez eu estava conversando com uma companheira, Rosa Cruz, e ela falou: não, 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 nem tudo pode ser revelado para todo mundo, hoje, até hoje. E eu falei para ela: mas hoje é diferente. Hoje é diferente. Tanto é que Jesus, mesmo no Evangelho, ele diz assim, que é o Espírito da Verdade que fala, né? Que nos dias de hoje as mensagens não chegam mais para nós através de parábolas. A época das parábolas já passou. Eram aquelas histórias onde se usavam os elementos daquela época, né? O agricultor, o carpinteiro, o marceneiro, o pescador. Hoje em dia, os amigos espirituais, quando querem nos trazer uma mensagem, eles não vão dizer assim para a gente: vou contar uma parábola para vocês. Eles só fazem assim. Eles colocam, porque não estamos mais na época da parábola, que a gente já tem condição de compreender bem os ensinamentos. Então, é como ela diz aqui, alguns grupos, tá, no passado, recebiam as mensagens dos ensinamentos e era só trocado entre eles. O próprio povo, aquele pessoal que tinha menos conhecimento, não chegava a participar disso, tá? Então, ele diz aqui, consideravam, né, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério, para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Quem não fazia parte do grupo deles era considerado profano, não tinha direito àquela revelação. Pelo que conheceis das leis, continua o amigo espiritual, que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, lá naquela época, dentro de um conjunto.
equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis, se apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas, que até agora se desafiguram sem razão alguma, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Nós já falamos até sobre isso em outra aula. Então, por exemplo, aqueles grupos daquela época, eles recebiam uma mensagem, mas eles misturavam essa mensagem com várias outras coisas, né, que davam aquele conhecimento um ar místico. Então, por exemplo, a história de Adão e Eva. Essa história de Adão e Eva, ela, hoje, a doutrina espírita nos ilumina quanto a isso. Remonta à história dos exilados de Capela. Todo mundo já ouviu falar, né? No livro, está aqui, ó, o livro A Caminho da Luz, quem quiser anotar aí, de Francisco Cândido Xavier, ele vai falar dos exilados de Capela. Lá no livro, quem quiser procura, pode botar aí, ó, A Caminho da Luz, capítulo 3. Emmanuel vai falar para a gente sobre as raças adâmicas. O nome adâmico. Não lembra Adão? Raças adâmicas. Então, ele vai falar sobre um grupo de espíritos que viviam em outro orbe muito mais avançado que o nosso planeta Terra, que tinham um conhecimento intelectual muito avançado, conhecimento científico muito avançado, mas que tinham graves problemas morais. E esse mundo que eles viviam estava cada vez avançando mais moralmente. Chega um momento, esses espíritos, eles criam tantos problemas lá, mas até que a gente está vivendo o mundo de hoje, né? Trazem tantos problemas para o planeta, problemas. Eu vou citar problemas nossos, mas só para a gente ter uma comparação. Hoje, temos muita corrupção, pessoas moralmente, né, devassas e outras coisas mais. Naquela época lá, eles também eram assim, que eles estavam atrapalhando o bom andamento do progresso daquele planeta. Então, o que foi feito? Eles foram exilados de lá. Não podiam avançar com com o restante da população. Eles foram exilados para um outro planeta muito mais atrasado que de onde eles viviam. E foi o planeta Terra. Eles vieram para a Terra, não encarnaram logo, não. Ficaram um bom tempo em regiões próximas à Terra. E nessas regiões, eles entraram em contato com Jesus, que os esclareceu o que estava acontecendo, que eles teriam que reencarnar num outro planeta, que era o nosso planeta muito mais atrasado, mas que o conhecimento que eles traziam não era perdido, porque tudo que é conquista sua, você não perde. Mas eles iam ter que habitar corpos totalmente diferentes dos corpos que eles habitavam lá, que eram corpos muito mais sutis, né? Vamos dizer assim, muito mais bonitos. E aqui eram corpos ainda grosseiros, daqueles primeiros, né, seres que habitavam aqui. Porque aqui na Terra já havia uma população muito atrasada, muito inferior. E eles tinham um conhecimento científico muito mais avançado. Eles encarnam aqui. Logicamente que conforme eles encarnam, eles passam pelo dom do esquecimento. Mas a intuição fica. A intuição fica. Então, o que foi dito a eles? Que se eles ajudassem
essas populações que estavam aqui na Terra se desenvolver, em breve, promovessem a sua transformação moral, em breve eles poderiam voltar para o planeta, as regiões onde eles viviam. Que para eles, em comparação a esse novo lugar que eles estavam, era o paraíso. Porque de onde eles viviam, em relação ao planeta Terra, que era um planeta selvagem, planeta muito cheio de perigos, isso aqui, em comparação lá, lá era o paraíso em comparação a isso. Então, esses povos serão, quando eles vêm, eles vão ocupar regiões e formar os povos chamados grupo dos árias. A palavra árias lembra o quê? Arianos, brancos. A civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Diz Emmanuel, nesse livro, é o capítulo 3 do livro A Caminho da Luz, que os primeiros a voltarem, não digo todos, mas uma grande parte, que voltou, que logo fez o que tinha que fazer, né? Ajudou, se elevou, se purificou, foram os egípcios. E chegando aqui, eles dividiram a sua ciência conosco. Olha o esplendor da civilização egípcia. Né? E que esses egípcios foram os primeiros a retornarem, depois de milhares de anos. Mas ele também fala uma coisa, que desses grupos aí, os mais difíceis, os mais rebeldes, os mais orgulhosos, aqueles, vamos dizer assim, que deram mais trabalhos, foram o povo de Israel. Povo de Israel. Então, esse povo, ele foi chamado, né, de povo escolhido, não porque esse povo tivesse sido mais amado por Deus, não. Porque esse povo já trazia, desde lá, de onde eles vieram, eles já traziam a ideia de um Deus único. Enquanto os outros, os egípcios, os árias, as castas da Índia, eles eram povos que tinham ideia, eles eram politeístas, entendeu? Eles eram politeístas. E aí, os hebreus, o povo de Israel, eles já eram monoteístas. Então, Jesus vai trabalhar mais diretamente com eles. Porque, como eles eram já monoteístas, isso já fazia com que facilitasse um pouco o trabalho, porque eles já acreditavam na existência de um só Deus. Por isso que é dito que eles são o povo escolhido. E, logicamente, eles interpretaram isso errado. Acharam que eles eram privilegiados. Não. É porque, como eles eram já monoteístas, vai ser mais fácil trabalhar com eles a ideia do Deus Pai. Né? Agora, esse povo, esse grupo, que é chamado de o povo de Israel, entre eles, era o grupo que tinha mais dificuldades morais. Então, ele diz aqui, ó, do capítulo 7, quando vai falar do livro A Caminho da Luz, capítulo 7, vai falar sobre o povo de Israel. Diz assim, ó, dos espíritos, Emmanuel dizendo, dos espíritos degredados da terra, desse grupo de exilados, foram os hebreus é o povo de Israel, que constituíram a raça mais forte e mais homogênea. Eles eram mais unidos, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável, no seu passado longínquo,
reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, porque eles eram monoteístas, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, esse povo nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Então, por eles serem muito vaidosos aristocraticamente, eles nunca gostaram de se misturar com os outros povos. Alguém desconfia que isso mudou muito nos dias atuais? Eu estava pensando justamente nisso, né? Porque tudo que a gente está vendo, né? Através das mídias, tudo que chega até nós, não é diferente, né? Da concepção antiga, né? Falei, meu Deus do céu, é exatamente isso que você está falando, né? Isso aqui tem pelo menos, uns 5.000 anos. É. Por aí. E esses exilados chegaram aqui. Pelo menos uns 3, 4 mil anos antes de Jesus. Então, vai de 5 a 10 mil anos. Entendeu? Os grupos, o egípcio foi o grupo que melhor trabalhou esse auxílio ao próximo, revelando sua ciência, criando aquele império, trocando, liberando seu conhecimento, que nós temos até hoje, conhecimentos da ciência, da filosofia egípcia, aqui para todo mundo. Esse povo foi mais aberto, como as castas da Índia, entendeu? Como os árias, que é o que vem da origem, a raça branca. Mas o povo de Israel sempre foi muito fechado nos seus mistérios, nos seus ensinamentos. Quando Jesus esteve aqui, não aceitava os gentios, até aqueles judeus que se tornaram cristãos só aceitavam que o ensino de Jesus, alguns deles, fosse passado para os gregos, para os estrangeiros, se esse estrangeiro se convertesse ao judaísmo. Tinha que se converter ao judaísmo. E aí foi a grande briga de Paulo de Tarso, que Jesus nunca exigiu que alguém, para ouvir e segui-lo, tivesse que virar judeu. Né? Então, tanto que Lucas, o médico Lucas, discípulo de Paulo, grego. E hoje temos o Evangelho de Lucas na Bíblia. Um grande cristão, que nunca se tornou judeu, sempre foi grego. Sempre foi grego. E foi um discípulo de Paulo, São Lucas. Era grego. Mas para os judeus tradicionais, tinha que se converter ao judaísmo. E mesmo assim, se convertendo, ele sempre olhava meio atravessado, porque você não é judeu, como diz o povo por aí, não é judeu raiz, né? Você é convertido, é um estrangeiro que virou judeu. Então eu olhava para ele assim meio atravessado, entendeu? Então, esses grupos eram muito fechados, né? E eles vão pegar esses ensinos de Jesus, eu estava falando da raça adâmica, eles vão pegar essa história de Adão e Eva, que é uma história que, dentro do inconsciente, esses espíritos que vieram exilados, e muitos deles não voltaram ainda. Muitos desses judeus, que são os judeus atuais, esses espíritos exilados, diz que ainda não conseguiram voltar, porque ainda continuam presos nesse orgulho, vaidade, minha raça é superior, é a melhor, aquela vaidade da aristocracia espiritual. A gente vê isso hoje. Estão fazendo ali na faixa de Gaza. Não é? Não se misturam, não se misturam. Dificilmente você vê um judeu casar
uma mulher que não é judia e que seja aplaudido pela família. Eu acho essas exceções. Mas eu tive um amigo meu, quando estava fazendo faculdade, que ele era judeu. Era judeu. E ele era, lógico, judeu, branco, né? E ele conheceu uma moça que era mulata. Foi o crime, foi a confusão, né? Ele fez. Não era aquele judeu, né? Tradicional. O judeu seguia as práticas lá da religião dele. Primeiro, não aceitaram, porque ela não era judia. Já ficou assim. Ok. De outro caso, né? Ela era mulata. Complicou mais ainda. O que ele fez? Eu caso com ela e tchau para vocês. Entendeu? Não vou dizer que ele deixou de ser judeu, mas ele se afastou do grupo dele. Acho que hoje, talvez passado muitos anos, né? Já faz muitos anos que eu não vejo, tem se mudado. Mas, os casos a gente sabe disso. Que normalmente, quando vai se casar, um dos dois, por exemplo, se o rapaz é judeu, a moça tem que se converter ao judaísmo, né? E se a moça é judia, o marido, o rapaz, tem que se converter ao judaísmo, né? Porque existe aquela ideia de que o verdadeiro judeu é aquele que nasce de um ventre judeu. O verdadeiro judeu que nasce de um ventre judeu. Entendeu? E eles são fechados. A gente sabe disso, né? Não tem essa coisa, é aquele grupo entre eles. Entre eles. É lógico que com o tempo isso vai mudando. Hoje é muito menos do que há 50 anos atrás. É muito menos do que há 100 anos atrás. Até porque as gerações novas, fica difícil você segurar os jovens, né? Eles mesmo vão mudando, mas leva tempo, porque nós estamos há 2.000 anos nessa história. É uma coisa muito, sabe, enraizada. Leva tempo. Então, essa história de Adão e Eva é uma história que hoje o Espiritismo nos ajuda ao estudar, percebemos que se Adão e essa Eva representavam os espíritos exilados das quatro, aqueles que vieram de fora e que viviam no paraíso, que o mundo que eles viviam, em comparação com o que eles encontraram aqui na Terra, chegando aqui a 5.000 anos atrás, imagine, né? A Terra, 5.000 anos atrás. Eram civilizações bárbaras, né? Ignorantes, e eles que tinham uma cultura maior, mesmo passando pelo céu do esquecimento, havia intuição. Eles dormiam, desdobravam pelo sono, eles viam, relembravam o mundo maravilhoso em que viviam. E quando eles acordavam, batia a tal da saudade. Então tinha aquela ideia do paraíso perdido. Então foi criada essa história de Adão e Eva, que moravam no paraíso, cometeram pecado. O que é o pecado? Eles tiveram que ser exilados porque a moral deles não condizia com o resto da população. Entendeu? Desobedeceram a Deus, né? Todo mundo que tem uma moral baixa é porque, de alguma maneira, está desobedecendo à vontade de Deus. E aí foram expulsos do paraíso. Expulsos do paraíso, exilados. E vieram para o mundo, é o caso de Adão e Eva, que vão para o mundo, tendo agora que cavar o chão para retirar o seu próprio alimento. Não é isso que a Bíblia diz? Tiveram que sofrer. Por exemplo, a mulher. Olha só como na Bíblia você encontra isso. A mulher teve que sangrar. Sangrar. Isso é o quê? É básico da fisiologia humana feminina, não é? A menstruação. A mulher teve que parir, está lá na Bíblia, parir com dor. Não é assim até hoje? Mas lá do mundo que eles vieram, a morfologia, a física é outra. Lá de onde eles vieram, o organismo é outro.
A mulher não tinha que passar por essas coisas, que é a menstruação, que é a gravidez, é de outra forma com dor. Isso é do nosso planeta, do corpo biológico feminino no planeta Terra. Só que Adão e Eva, entre aspas, viviam no paraíso, onde não tinha nada disso. Ao serem expulsos do paraíso, eles vão para outra terra, onde tinha que plantar, suar para poder comer, enfrentar animais selvagens, uma vida totalmente diferente da vida que eles tinham lá. E a mulher com essas diferenças. E lógico que eles colocam isso como uma mulher pecadora, por quê? A religião deles. A mulher sempre era o quê? Né? Ser de quinta classe. Então a mulher sempre era culpada. Quando havia um adultério, quem era castigado? A mulher. Agora, alguém adultera sozinho? Não. Mas ninguém punia o homem, mesmo que ele fosse casado e adulterasse. Era homem, mas a mulher era morta. Então, eles botam todo o peso do pecado de Eva na mulher, que é a pecadora. Mas se você, hoje, com a doutrina espírita, ela faz você entender o que esse mito de Adão e Eva quer dizer. Por isso que ele diz assim, ó, para o estudioso, aqui no meio da resposta 628. Para o estudioso, é o que nós estamos fazendo hoje, estudando, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades. Então, essa história de Adão e Eva, você não pode dizer assim, isso é besteira. Não. É uma história que está hoje, é lógico, mesclada de coisas místicas, mas que traz dentro dela, se você souber buscar, grandes verdades. É a revelação dos exilados de Capela. É raça adâmica, vem de Adão. Entendeu? Então você, porque em todas as religiões, você vai encontrar verdades. Porque essas verdades ficaram esparsas. Esses quatro povos se misturaram com outros povos e passaram da sua história para outros povos. E cada povo colocou uma coisinha aqui, um enfeitezinho ali, né? Acrescentou alguma coisa, e a verdade ficou misturada com ondas. Mas se você olhar e começar a procurar, você vai descobrir, por exemplo, na história indiana, se você pesquisar lá, você vai encontrar também a história de um casal, tipo Adão e Eva, com outros nomes. Lá, se você, na China, for buscar a história tradicional chinesa, também vai aparecer a história de um casal, com outros nomes. Então, esses elementos simbolizam isso. Só que com outros nomes, mas você tem que saber estudar, verificar. Por isso que ele diz aqui, você não pode desprezar nada, tá? Então, diz aqui, essas verdades que se pareçam contraditórias entre si, estão dispersas e se acham em meio de acessórios sem fundamento. Parece que aquilo é sem fundamento, mas você tirando a casca, você vai encontrar a verdade. Aí ele diz aqui, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. A doutrina espírita explica o que para muitos é uma fantasia do povo do passado. Não é. É a verdade misturada com outras tradições religiosas. Mas se você souber olhar bem, você vai encontrar lá a verdade. Aí diz aqui, não desprezei, portanto, olha o aviso do amigo espiritual, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Vocês querem ver uma coisa? Eu entrei no CIOI mais ou menos em 1994, o ano que o CIOI foi fundado, né? E desde que eu comecei a estudar, eu sempre tive
interesse por estudar a Bíblia. Quem me conhece sabe disso. Sempre. A Bíblia sempre me atraiu. Quando eu estudava, eu estava no CIOI, lá no 1996, por aí, quando fizemos o Encontro de Jesus, o primeiro Encontro de Jesus, que eu não me lembro bem o ano, foi por aí, o Bira, eu e o Bira dirigimos o Encontro de Jesus, acho que mais de 10 anos. O Bira era responsável pela parte administrativa do encontro, vem que é o palestrante que vem, aquela coisa toda, o que vai acontecer, isso, aquilo. E eu ficava com a parte doutrinária. E eu sempre fazia aquele. A gente começava a preparar o Encontro de Jesus em maio. Todo mês tinha reuniões. E eu escolhia duplas para serem os coordenadores. E desde o primeiro estudo, eu fazia estudos do Novo Testamento e pedia todo mundo a ter Bíblia. Que a gente ia pesquisar na Bíblia, para pegar lá certo versículo, certo capítulo, para estudar e refletir. A maioria dos espíritas não tinham Bíblia em casa. E achavam que era uma tolice ter Bíblia. Afinal, sou espírita. Bíblia é livro católico. Então, para que eu vou ter Bíblia? E eu dizia, não, gente. Quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui, o meu é velhinho, o meu é dessa época, o meu é de 1990. Foi 4 anos antes do céu ser inaugurado. Se você abrir, só tem um capítulo do Evangelho que Kardec não começa por uma passagem do Evangelho. Peguei aqui, por exemplo, esse capítulo aqui, capítulo 5. Um exemplo. Está aqui. Bem-aventurados aflitos. Olha como é que Kardec começa. Capítulo São Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Ele começa com o quê? Uma citação da Bíblia. Todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, com exceção de um, têm citações bíblicas. Sendo que um ou dois deles têm citações do Antigo Testamento. Então, como é que a gente pode dizer que espírita não lê Bíblia? Abre o Evangelho, vocês vão ver. Não está lá? Evangelho. Normalmente é o primeiro e segundo item. E depois no meio também. Ele sempre coloca aqui, ó. Capítulo 7, que nós estamos estudando, fazendo as nossas palestras. Bem-aventurados os pobres de espírito. E tem um, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o rei dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 3. Kardec, como é que ele colocou isso aqui? No Evangelho segundo o Espiritismo? Porque ele tinha uma Bíblia. Porque ele estudava uma Bíblia. Ele coloca o versículo bíblico e depois dá uma interpretação daquele versículo bíblico à luz da doutrina. Então, ele era um estudioso da Bíblia. Aí os espíritas diziam que não. Espírita não precisa estudar a Bíblia. Jesus, quando estava entre nós, várias vezes ele ia ao templo. Vocês prestaram atenção que ele pegava o quê? Os rolos para ler. Que rolos eram aquele que ele lia? Era do Novo Testamento? Não, porque não tinha Novo Testamento escrito ainda. O Novo Testamento só foi escrito depois que ele morreu. Ele pegava o quê? Eram os textos bíblicos dos profetas, de Isaías, Elias, Jeremias, os profetas que deixaram seus escritos. Eram esses textos que Jesus lia do templo, interpretava. Dos profetas do Antigo Testamento. Profetas que morreram 1.800 anos antes dele. Então, em tudo, tem que ter uma base. A base é o Antigo Testamento. Vamos dizer que as paredes é o Novo Testamento. E o telhado é a doutrina espírita, que é revivendo tudo isso. Como você vai falar dos ensinos de Jesus se você não vai falar dos profetas que foram enviados por Jesus para preparar o caminho para ele? Muitas das coisas que Jesus falava, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, ele estava repetindo o que o profeta, 800 anos atrás, já tinha dito. Que ele mandou o profeta falar, porque foi ele que enviou os profetas. Você vai dizer que espírita não estuda a Bíblia. Isso é uma grande ignorância e um grande preconceito. Então, ele diz aqui, ó,
Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. As histórias religiosas das várias religiões. Não despreza nada disso, não. Ricos, eles são de tais objetos, quer dizer, de objetos de estudo, e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Como é que alguém pode chegar e dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado, é um livro velho, é um livro que não aparenta nenhum interesse, que não deve ter nenhum interesse nosso? Eram esses textos dos profetas que Jesus lia. Jesus lia isso. E várias vezes Jesus abriu o livro, né, e lia ensinamentos de Elias. Se você pegar o Jesus, né, quando ia ao templo, isso que ele ler, queria comentar, já dizia o profeta Elias. Isso está escrito aonde? No Antigo Testamento. Você vai dizer que isso não tem validade? Absurdo. Um absurdo dizer isso. Vai dizer que o Novo Testamento, de Mateus, João, Lucas, Marcos, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, não tem valor? A única coisa que tem valor é o Pentateuco de Kardec, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho, Seu Inferno e a Gênese. Como? Eu nunca vi nenhum amigo espiritual dizer isso. Mas alguns espíritas falam. Então, essa questão 628 chama a nossa atenção para isso, tá? Para esse tipo de coisa. Vamos lá agora para a questão 629, quando ele vai falar sobre o bem e o mal, tá? 629. Que definição se pode dar da moral? A grande problemática humana, né? A moral, diz o amigo espiritual, é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Quem sabe distinguir o bem do mal, procede bem. Funda-se na observância da lei de Deus. Então, você estuda, né? Apreende a lei de Deus e se comporta de acordo com a lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então ele cumpre a lei de Deus. Então, quando o homem tudo faz pelo bem de todos, aí é aquela lembrança do façais ao outro que gostaria que te fizessem. Ame o próximo como a ti mesmo, né? Então, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque cumpriu a lei de Deus, a vontade do Pai. Cumpriu com aquilo que Jesus ensinou. Então, nós poderíamos, como ele está falando aqui sobre a lei de Deus, nós poderíamos acrescentar aqui uma observação. Assim, o homem, nós, quando eu falo homem, eu estou falando humanidade, né? A humanidade aqui na Terra. Assim, o homem não é chamado para crer na lei. Nós não somos chamados para crer na lei, mas para praticá-la. Pois ela, como um código legal, diz para nós o que devemos fazer, para não nos perdermos e para que todos tenhamos o quê? Harmonia. Então não adianta você dizer assim, eu acredito em Deus. Não adianta. Você precisa o quê? Mostrar isso através do bom proceder. Lembra? Jesus é o quê? Foi nos oferecido por Deus como guia e modelo.
Guia é aquele que você segue. Modelo é aquele a quem você copia. Então, nós devemos copiar os exemplos que Jesus deixou. Então, Jesus nos mostrou o quê? Como praticar a lei de Deus. Tá? Desde o momento em que o homem compreende a vida e sua plenitude, ele não precisa mais dos sinais e códigos, porque ele vibra em amor. E sinais e códigos? Sinais e códigos são aqueles tais rituais. Tem um livro aqui, que nós já até estudamos aqui na nossa casa. São as Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Do livro de Gálatas, Carta aos Gálatas, Lavoura do Novo Testamento, né? As Cartas aos Gálatas, está lá no capítulo 3, versículo 19. Paulo escreve assim para os Gálatas. Logo, ele faz uma pergunta, logo, e a lei? Quer dizer, para que serve a lei? Paulo está escrevendo para os Gálatas. Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ele fala anjos, tá? E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. A dedicação deve ser desinteressada, como enfatiza Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, no capítulo 155. Emmanuel diz assim: trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição. Não faça nada esperando retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa, começada em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Então, ele diz, primeiro Paulo pergunta, né, para que serve a lei? A lei foi criada, foi enviada por Deus por causa das transgressões. Então, nós precisávamos saber como nos comportar. Daí Deus enviou a lei. São os 10 mandamentos, lembra? Que os homens não sabiam como se comportar. Então veio a lei. Não matarás. A pessoa diz, quer dizer que eu não posso matar ninguém? É verdade, você não deve matar ninguém. Mas você também não pode matar a esperança do próximo. Você não pode matar a alegria do próximo. E às vezes a pessoa não mata? Mata. Mata a alegria do outro. Então não é só matar o outro. E Jesus diz assim, ó, Jesus não, Deus diz assim, ó, não matarás, ponto. Ele não bota vírgula. Mas e se eu? É ponto. Não roubarás. Realmente eu não posso roubar o celular do outro. Mas eu também não posso roubar a esperança do outro. E a gente rouba. Não é? Eu posso roubar um monte de coisa do outro, além de um bem material. Né? Não cometerás adultério. Quer dizer que eu não posso roubar, namorar a mulher daquele sujeito? Não, você não pode. Mas também você não pode alterar um documento. Isso é adultério, é adulteração, que vem de adultério. Quando você pega o ensino de Jesus e desvirtua, você está cometendo adultério. Tanto isso que lá no final dos 10 mandamentos, para você ver como, né, isso é muito simbólico, e isso está lá, se eu não me engano, no capítulo 1 do Evangelho de Jesus, desculpe, do Evangelho segundo o Espiritismo, de certa forma é o Evangelho de Jesus também. Está lá assim, o sexto mandamento, não cometais adultério, ponto. Não tem nenhuma explicação desse adultério se referindo só a casamento, a outra pessoa. Não cometerás adultério. Então, quando você desvirtua um ensinamento, quando você altera um documento, você está cometendo adultério. Então, se não cometerás adultério, é bem depois, no
mandamento, que ele vai dizer, não desejeis a mulher do vosso próximo. Aqui ele está sendo bem específico. E lembrando que mulher ou marido, né? Porque naquela época era mais a coisa voltada para a mulher. Mas a gente sabe também, quando uma mulher deseja o marido da outra, ela está indo contra a lei de Deus. Então, repare, nós temos no 6, não cometeis adultério, e muita gente focou só na questão do casamento, do relacionamento, e não é só isso, não. Toda vez que você adultera alguma coisa, você está cometendo um adultério. Através do documento, do ensinamento de Jesus. Mudou alguma coisa, até mesmo o estudo que você está fazendo, você pega o estudo de outra pessoa, modifica umas coisas para parecer que é teu, você cometeu adultério. Se você não identifica que é... Percebeu? Uma coisa muito mais ampla. Então, Paulo pergunta para a gente, ó, e a lei, tipo assim, vocês sabem para que serve a lei? E ele diz, ela foi ordenada por causa das transgressões, né? Até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Aí Emmanuel vai dizer, a dedicação nossa em tudo que a gente faz deve ser desinteressada, como manda a lei. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição. Não façais nunca o toma lá da cá, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade. Quem é essa humildade? Jesus, a humildade em pessoa, portadora da luz imperecível, né? Então, ele deixa bem claro para a gente como é que a gente deve proceder. Muito clara como a gente deve proceder. Só não entende isso quem não quiser. Então, é muito, muito claro, né? Esse era um problema do povo judeu. O povo judeu era um povo que se ajudava um ao outro. Judeu ajudando judeu. Porque sabia que eu ajudava o meu vizinho judeu e amanhã, quando eu precisava que meu vizinho judeu me ajudava. Era assim. Agora, se um gentio precisasse, e é aquela coisa, quem é o meu próximo? Às vezes a gente comete esse equívoco, achando que meu próximo é só alguém que é do meu sangue, ou alguém que eu gosto muito, um amigo, né? Não, meu próximo é qualquer um que estiver perto de mim necessitando de alguma coisa. Ele é meu próximo. Meu próximo é esse. Não é só, não, eu vou ajudar a Lourdes, porque eu sei que na hora que o meu calo apertar, a Lourdes vai retribuir a ajuda que recebeu de mim. Na maioria das vezes, as pessoas agem assim. Muito comum, agem assim. Eu acho também, Rose, que a grande dificuldade que a gente tem é de reconhecer nossos pequenos erros, né? Porque achamos que tá tudo bem, eu tenho um conceito, né, determinado de determinadas questões e não reconheço, né, que aquele defeito pode ser até pequeno, mas eu estou repetindo, repetindo, repetindo e não consigo assim ter uma reflexão, uma visão daquilo que eu estou fazendo, né? Muitas vezes a gente coloca um véu para não nos enxergar, né? Exatamente. Porque aí, para a gente se enxergar, a gente tem que olhar para dentro de nós. É, E é. nós não queremos olhar para dentro de nós com medo do que vamos encontrar, e que a gente já sabe que está lá, porque a nossa consciência não nos engana. Então, é o famoso deixa quieto, vai mexer nisso para quê? Deixa como está. A gente não fala isso?
né? Às vezes você sabe que tem que fazer alguma mudança, alterar alguma coisa, mas você diz assim: deixa quieto, pelo amor de Deus, você vai mexer nisso, vai me arrumar problema. Muitas vezes a gente não faz isso. Deixa quieto. Finge que não viu, pelo amor de Deus. Você vai mexer nisso, vai levantar questão, vai dar um trabalho, porque mudança pressupõe o quê? Trabalho. E a gente diz: deixa como está, pelo amor de Deus, não inventa, não inventa. A gente não fala assim. É porque a gente já sabe o que está lá. A gente já sabe que precisa ser alterado, modificado. Mas a gente não quer mexer nisso agora. Só que é preciso mexer nisso agora. Porque você detectou o problema. Se você não tivesse detectado, estava tudo maravilha. Você não estava incomodado. Você se incomoda porque você já sabe que precisa ser modificado, que aquilo não está certo. Mas a gente tenta empurrar para debaixo do tapete, vai empurrando. Só que nada vai ficar eternamente enterrado. Então, quanto mais cedo você tirar, é menos poeira que vai levantar. Se você deixar muito tempo de tapete, vai acumulando, acumulando, acumulando. Quando você tira, oh, meu Deus do céu. Então, a gente. Por isso que Santo Agostinho, na questão 919A de O Livro dos Espíritos, ele diz: faça aquilo que eu fazia toda noite. Não era toda semana, todo fim de semana, era toda noite. Antes de dormir, eu revisava tudo que eu tinha feito naquele dia. Porque você revisar o que fez num dia é muito mais fácil que você revisar o que você fez numa semana. Se você for revisar o que fez numa semana, alguma coisa você não vai perceber. Mas o que você fez naquele dia, você percebe. Então, olhou, antes de dormir, dá uma revisada no que fez naquele dia. Ah, isso aqui foi legal. Posso repetir. Não, isso aqui não foi legal. Eu não devo fazer mais, ou eu devo corrigir. Ele dizia: se você fizer isso todo dia, fica mais fácil, né? Mais rápido a tua renovação. Porque todo dia você está se analisando. Todo dia. Por isso que ele falava isso. Você aí não estará empurrando para debaixo do tapete. Você estará todo dia buscando se analisar. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Hoje ficamos só em duas perguntinhas, né? É porque esse livro dos Espíritos demanda tanta conversa. Semana que vem, dia 24, nós vamos começar da questão 630, 24/3/25. Questão 630. Continuando a falar sobre o bem e o mal, né? Então, nesse momento, né? Eu vou pedir aqui, faz a nossa prece de encerramento do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Se você conseguiu me ouvir, faz a nossa prece de encerramento, por favor, minha amiga. Seu microfone está aberto, é só fazer a prece. É quem que você está falando? Você mesmo. Eu mesmo? Ah, tá certo, tá bom. Ah, bom. Agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa imensa oportunidade de estarmos aqui esclarecendo um pouco mais sobre as leis de Jesus, a lei e os exemplos que Jesus nos deixou, e que possamos, Senhor, a cada dia, a cada minuto de nossas vidas, refletir sobre o que é certo, sobre o caminho que devemos tomar. Que possamos, Senhor, sentir o seu amor, sentir a sua luz e as suas bênçãos sobre todos nós, sobre nossas famílias. Que possamos, Senhor, ter uma semana útil e produtiva com a graça de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, vamos dar uma paradinha aqui. Quando for 5h25, a gente retorna para o estudo do livro Recordações
da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, tá bom? Daqui a pouco e hoje nós temos o nosso amigo Alexandre Bulhões, lá do Centro Espírita Frei Luiz, que vai fazer a nossa palestra. E o tema da nossa palestra, deixa eu pegar aqui, só para a gente ver direitinho, é o nosso companheiro Alexandre Bulhões, que é tanta coisa, eu vou esquecendo. Alexandre, deixa eu ver aqui, Alexandre Bulhões, o tema dele. Aí ele vai conversar conosco sobre amor e força. Amor e força, né? Então, o companheiro lá do. É o companheiro novo, nunca estive aqui. Então, todos estão convidados 6h30 para a nossa palestra pública, tá bom? Eu vou encerrar aqui. Denise, estou passando para você. Eu falei amor e força. Não ouvi, não ouvi, não ouvi, não ouvi. Eu vou encerrar aqui a gravação.